Vai estrear agora no dia 17 de outubro de 2021 na Netflix um filme chamado Valentina, que eu assisti, eu não sei se foi no Olhar de Cinema de Curitiba ou na Mostra de São Paulo no ano passado, então se tiver algum errinho, eu vou falar o mínimo da trama possível, mas vocês já sabem que é por causa do tempo que faz que eu assisti o filme, então se eu errar alguma coisa em relação à história, relevem, mas é claro que eu lembro muito bem do impacto que o filme teve em mim e também sobre o que faz o filme funcionar muito bem, e é sobre isso que eu vou falar aqui nesse vídeo. O Valentina, pra quem não sabe, é um filme sobre uma garota trans que enfrenta vários problemas, obviamente, pela sua identidade, porque ela se passa no interiorzão do Brasil, né? Naquele Brasil que a gente costuma chamar de Brasil profundo, que é o interior, longe dos grandes centros, em que o preconceito, obviamente, é muito maior, a compreensão do mundo moderno é muito atrasada, e o conflito principal da Valentina já é um conflito que já faz você pensar no quão bizarro é uma pessoa ter que passar pelo que ela passa por causa de quem ela é. Porque não só ela tem que mudar de cidade em cidade junto com a mãe dela, que é vivida pela Guta Stressler, que eu vou falar um pouquinho daqui a pouco sobre a atuação dela, por causa da fuga que elas têm que fazer sempre da opressão, da perseguição, do bullying, do quanto ela sofre com violência mesmo, por exemplo, quanto também o fato de que, e esse é o mote central da trama, ela precisa da assinatura do pai, que é um pai ausente, que ela não vê há anos, para conseguir usar o nome social dela no colégio novo. Algum problema, Valentina? Nada não. Eu queria contar uma coisa pra vocês. A gente quer saber como é que faz para matricular a Valentina, o nome social dela. O meu nome eu escolhi. Você que é menina nova na escola? Não sou, por quê? Nada não. Tá de amiga nova, Júlio? Não vai me apresentar? Valentina, posso te fazer uma pergunta? Claro. E aí, o filme faz aqui uma intersecção de temas que são, ao mesmo tempo, ele tá falando sobre as dificuldades de uma garota transgênero no Brasil de hoje, e por outro lado, falando dessa brasilidade, desse elemento da cultura brasileira, que é a cultura do pai ausente e da mãe lutando pela menina sozinha contra o mundo. O filme opta por uma abordagem estética narrativa que é muito comum no cinema brasileiro contemporâneo, que é a verossimilhança extrema, um realismo que se constrói através, obviamente, de uma linguagem mais minimalista, uma linguagem mais com câmera na mão, e que não tem um roteiro pautado por grandes acontecimentos espetaculares. Pelo contrário, ele adentra na rotina dos personagens para que a gente acompanhe através das interações, através das relações entre eles, a gente começa a compreender as dinâmicas, a compreender as dificuldades, os problemas. E obviamente o filme é muito bonito, principalmente porque ele é um filme sobre afetos, ele é um filme sobre a construção de uma base de afetos que faz com que a vida seja possível, não só para qualquer outra pessoa, mas principalmente para alguém que tenha uma desvantagem tão grande e uma vulnerabilidade tão grande diante dos olhos das pessoas de forma geral, e obviamente, muitas vezes, sendo colocada em uma posição vulnerável também fisicamente, de ameaça física, de violência. Então a Valentina não só consegue encontrar essa rede de apoio nos amigos novos que ela faz, e aqui eu tenho que fazer um adendo, um parênteses, porque eu sou professor e eu convivo muito com membros da geração Z, garotos e garotas que estão aí, né, no ensino médio, finalzinho do ensino fundamental, e realmente é impressionante a gente perceber, e isso é uma das poucas coisas que me dão um pouco de esperança em relação ao futuro da humanidade, como as gerações mais novas são muito mais abertas à diversidade, como elas são muito mais tolerantes do que a minha, por exemplo, foi. Porque eu, como um millennial, né, nos anos 90, por exemplo, e anos 2000 que eu ia pra escola, óbvio que as situações que a Valentina passa aqui seriam 1000 vezes piores. Então eu realmente acho que esse filme capta bem esse espírito do tempo, esse zeitgeist das gerações recentes, contemporâneas, que estão nascendo com uma visão muito mais inclusiva, muito mais diversa do mundo, e isso
isso é ótimo, obviamente. Mas também ela tem um apoio muito grande da mãe, como eu falei, e é muito bonito mesmo. A Guta Stresser é uma atriz muito generosa no sentido de quase nunca ser uma atriz que vive protagonistas das histórias, apesar de ter alguns filmes icônicos com ela, como Nina, do Heitor Dália, por exemplo, que é um filmaço, uma obra-prima, mas normalmente ela tem essa função de servir de escada para um ator ou uma atriz principal, e ela faz isso com bastante generosidade, e ela vive uma personagem que é muito tocante, apesar de não ser o centro do filme, porque ela está ali pro que der e vier com a filha, talvez seja a única pessoa que esteja do lado da Valentina, haja o que houver, e ela decidiu se anular e anular a própria necessidade e as próprias vontades de realmente criar raízes por causa do problema que a filha enfrenta, praticamente em todo lugar que ela vai. Então ela começa a acompanhar a filha nessas mudanças e ela não consegue se estabelecer, ela chega numa cidade nova, ela já, obviamente, ela tenta criar contato com as pessoas, ela tenta estabelecer ali uma parceria, um companheirismo com um homem com quem ela começa a sair, mas ela sabe que aquilo tudo é muito vulnerável, tudo aquilo é muito passageiro, porque provavelmente ela sempre tem essa expectativa de que aquilo não vai durar muito. Mas é óbvio que o centro do filme é a Valentina, que é vivida por uma atriz chamada Tiesa Voinbach, que é uma atriz maravilhosa, é uma atriz que consegue ser vulnerável, que consegue transmitir doçura e que consegue, principalmente, dentro dessa questão da vulnerabilidade, convencer a gente de um medo que ela tem de coisas simples. Então tem cenas, por exemplo, que ela tá num banheiro feminino e aí o fato de outra menina entrar no banheiro já cria nela, já arma ela, né? Obviamente, ela já tá armada pra todas as situações que podem sair dali, né? Como que aquela situação banal, trivial, que a maioria das pessoas não veria como uma situação de ameaça, podem sair do controle e causar danos psicológicos pra ela. Então é uma personagem que tá sempre com o pé atrás pro mundo, sem deixar de ter vontade de se divertir, abertura pras pessoas. E esse filme, que é dirigido por um cara chamado Cássio Pereira dos Santos, que até onde eu sei, não tem a ver com o Nelson Pereira dos Santos, que é um dos, se não for o maior diretor de cinema brasileiro de todos os tempos, mas tem uma relação entre o tipo de cinema que o Cássio faz e que o Nelson Pereira dos Santos fazia, que é algo que virou tradição também no cinema brasileiro nos últimos, sei lá, 50, 60 anos, que é essa tradição que o cinema brasileiro tem de sempre que a gente aborda uma situação muito específica, um microcosmo muito específico, tirar não atores ou atores amadores ou mesmo atores profissionais com pouca experiência daquele contexto, prepará-los para viver os personagens no filme, porque com a experiência e o conhecimento de causa que eles têm daquele contexto, a naturalidade, o realismo que é extraído das atuações acaba sendo diferenciado mesmo, obviamente, como eu falei, que haja uma preparação de elenco e também uma direção dos atores. E é óbvio, né, e essa tradição que eu falei vem desde lá do Nelson Pereira dos Santos, do Rio 40 Graus, que é um filme icônico nesse sentido. Tem vários filmes de favela ou de pobreza no Brasil que fazem isso muito bem. Tem histórias icônicas, famosas, como do Pichote, como de Cidade de Deus, né, em que os atores meio que viviam versões cinematográficas dele mesmos ou então de pessoas que eles conheciam na vida real a vida inteira naquele contexto. E aqui essa importância é ainda muito maior, porque a gente chegou num momento que é impensável você utilizar uma atriz cis para viver uma personagem trans. Então isso é impensável. Já aconteceu, a história do cinema é cheia disso, principalmente ali nos anos 80, em que personagens transgênero começaram a aparecer no cinema independente, por exemplo, americano ou de outros países. Acontecia de homens cis viverem travestis, por exemplo. Era algo muito comum. Hoje em dia, eu acho que tem cada vez menos espaço para isso, ainda bem. E a Tiesa Voinbach é uma atriz de mão cheia que merece todos os elogios pela atuação sensível, delicada e também bastante eclética que ela faz aqui no filme, porque ela consegue transitar entre essas diversas emoções e sentimentos da Valentina, que são contraditórios ao longo do filme, e criar uma personagem que dá, obviamente, as cartas do arco dramático do filme. O arco dramático do filme é o arco dela. Ela é uma menina que tá em processo de formação, então é um coming of age movie, digamos assim, né? Um filme de formação adolescente, que termina, e é óbvio que eu não vou falar de spoilers aqui, apesar de esse não ser um filme que tem grandes spoilers, tá? Ele não é um filme, por exemplo, que tem uma revelação no final, que se você ficar sabendo vai estragar a sua experiência, mas eu vou falar de uma coisa simples que acontece no filme, você não precisa nem sair desse vídeo, que é muito legal, que eu adoro quando acontece, que é, o título do filme é Valentina, que é o nome da personagem, o nome social da personagem, e a construção do estudo de personagem dela nos leva ao momento em que ela vai usar o próprio nome, que é óbvio que
pra ela é algo que vai dar muita emancipação pra ela, é um elemento de construção de identidade muito importante, de uma maneira confiante. Então ela vai poder, de certa forma, passar por um processo que vai dar legitimidade pra ela poder usar aquele nome sem medo e sem impedimento legal ou mesmo bullying e opressão do meio. Então quando ela pode ali no final do filme se apresentar, é um momento simples, singelo, mas catártico no sentido de que a gente entende, por causa de tudo que veio antes, por que aquele momento vale tanto, porque é um momento tão valioso que para a maioria das pessoas seria trivial, absolutamente banal. Para ela é um momento definidor da vida que ela vai ter dali em diante naquele lugar que ela tá agora, e que infelizmente a gente não sabe quanto tempo vai durar, porque por mais doce que o filme seja, ele é agridoce, porque ele sempre deixa essa sensação de que a gente sabe, infelizmente, que a vida dessa menina não é fácil, não vai ser fácil, mas é um filme que consegue transmitir isso de uma maneira doce, envolvente, e eu super recomendo que vocês assistam o filme, e quando vocês assistirem, venham aqui dizer o que vocês acharam, gostaram, concordam, não concordam com os pontos que eu apresentei aqui nessa crítica em vídeo. E claro, não se esqueçam de curtir o vídeo, de divulgar ele, né, mandar pros amigos, se inscreve no canal se você ainda não tá inscrito, clica no sininho para receber notificação sempre que tiver vídeo novo, clica ali em sempre para que os vídeos sempre vão para você. E por hoje eu vou ficando por aqui. Um abraço, tchau. Você vai me contar o que esse doce estava fazendo aqui? Ou eu vou ter que ir lá naquele açougue fazer um escândalo para descobrir? A gente vai com você, tá bom? Não precisa. Deixa que eu vou sozinha. Se passar